Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, determinou o arquivamento das investigações contra o deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, por supostas irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19. Essa decisão foi emitida na última sexta-feira, nessa sexta-feira, e sobre esse assunto a gente conversa justamente com o deputado Ricardo Barros. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia a todos. É uma notícia muito boa. A Procuradoria-Geral da República havia pedido esse arquivamento, porque não encontrou na investigação nenhum envolvimento da minha parte nessa questão da Covaxin. Eu, como líder do governo, fui muito atacado pela CPI da pandemia, o ataque no objetivo de atingir o presidente Bolsonaro, e quero agradecer muito a confiança do presidente Bolsonaro, que naquele momento me manteve líder do governo e finalmente provamos a nossa lisura na conduta da vida pública. Bom, e deputado, e a partir de agora o caso arquivado, o senhor teme ainda alguma coisa envolvendo esse assunto? Não, foram várias acusações, todas elas já arquivadas. Foi um episódio lamentável. Vocês lembram que eu tive que entrar no Supremo para pedir para ser ouvido pela CPI. Eles me acusavam todos os dias e não me davam oportunidade de me defender. E o dia que eu fui à CPI foi o dia da inflexão da CPI. Dali para frente a CPI desambou ladeira abaixo, porque eu acabei com todos os argumentos falaciosos e mentirosos da CPI, tanto que suspenderam a minha audiência e nunca mais me chamaram para ouvir novamente. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. A gente sabe, né, a gente que assistiu a CPI durante tanto tempo, né, que houve funcionários ali do Ministério da Saúde que foram investigados justamente por esses contratos de vacinas. O senhor acredita que outros processos podem levar a cabo realmente uma conclusão sobre esses casos, sobre se houve ou não algum tipo de má-fé naqueles contratos? Olha, o ministro Cássio Nunes atendeu ao pedido da PGR, retirando a acusação contra mim e mandando para a Polícia Federal e para a Justiça Federal os outros todos envolvidos, que não tinham foro privilegiado. Portanto, neste mesmo conjunto de acusações que foi feito, haverá continuidade das investigações contra outras pessoas citadas e, ao final, saberemos se houve ou não alguém que tenha desviado a conduta nesse processo. Eu agradeço já estar fora dessa acusação, porque para nós que somos políticos, que estamos na vida pública, acusações são muito usadas por adversários contra nós e causam um dano irreparável, porque você passa uma eleição sendo acusado e depois, como hoje o processo é arquivado, e se você perdeu a eleição por causa daquilo, o dano é irreparável. Então, eu estou reeleito deputado federal, licenciado, secretário de Estado da Indústria e Comércio aqui, atendendo o convite do governador Ratinho Júnior, mas espero que, ao final das investigações, não se prove desvio de conduta de ninguém. Mas as investigações estão continuando por determinação desta mesma decisão do ministro Cássio Nunes. Me liberou, porque não havia nenhuma prova contra mim, e manda seguir a investigação contra os demais. Mudando de assunto um pouco, deputado, o senhor há pouco demonstrou gratidão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como vê a possibilidade de, a partir da semana que vem, Bolsonaro se tornar inelegível? Como deve ser o futuro político de Jair Bolsonaro e da oposição agora nesses anos de governo Lula? Olha, eu acho até que há um ambiente no judiciário para que aconteça esta inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Mas o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, ele é rotativo. A cada 2 anos, você muda a composição daquele colegiado. Então, assim como o presidente Lula esteve inelegível por algum tempo e depois voltou, o presidente Bolsonaro pode estar inelegível nesse momento em que o conjunto dos juízes do TSE tem uma determinada visão e, num próximo momento, ele voltar a estar elegível quando tiver um outro conjunto de pessoas com outra visão. Lamento muito o ativismo político do judiciário, que tem sido muito intenso no Brasil. Isso causa grande insegurança jurídica para todos,
mas é esse o momento que vivemos e temos que ser pragmáticos quanto a isso. Eu não tenho certeza da elegibilidade do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza da intenção de fazê-lo, né? Mas vamos aguardar a decisão e não tem só esse processo, tem outros processos que ele responde no tribunal. Então, isso pode provocar, em determinado momento, uma situação que posteriormente possa ser alterada de novo. Bom, deputado, o senhor, como ressaltou, está licenciado da Câmara, né? O senhor ocupa agora um cargo no governo aí do Paraná. E eu pergunto para o senhor, pela longa experiência que o senhor tem do Congresso Nacional, da área política, já foi ministro outras vezes também, eu pergunto para o senhor a relação do Executivo com o Legislativo. Muito se fala do Congresso Nacional mais empoderado, em que há muita dificuldade do Executivo para negociar a aprovação dos principais projetos, de interesse, inclusive, interesses nacionais desses projetos. Eu pergunto, a relação do Executivo com o Legislativo mudou nos últimos anos? Sim, mudou. O Legislativo está mais empoderado, né, por conta da sua maior decisão em estabelecer a sua visão na execução orçamentária. Os parlamentos foram criados justamente para decidir a aplicação dos impostos, né? Assim começou lá na Inglaterra, né? E esse é o poder princípio do parlamento, é aprovar como pode ser gasto o dinheiro público. Então, fala-se muito de orçamento secreto, emendas, né? O fato é o seguinte, o fato é que estados, municípios, entidades filantrópicas recebem, por indicação de parlamentares, recursos. E isso é absolutamente legítimo e transparente. E é isso que deve continuar. O presidente Lula, na reunião ministerial de ontem eu estava em Brasília recebendo a ordem de grande oficial do Mérito Naval, e enquanto estava ocorrendo essa reunião de ministros. E percebeu-se, e a notícia é que a ordem do presidente Lula é: atendam a base parlamentar para que nós possamos ter governabilidade. Assim foi com todos os presidentes. Então, o presidente Lula, que já esteve 2 vezes lá, eu fui vice-líder dele também por 10 anos, eu vejo que deste governo, eu penso que ele sabe exatamente o que fazer. O problema é a proximidade do palanque. Estão ainda muito próximos da eleição, estão ainda com um discurso muito ideológico, estão querendo cumprir todas as promessas de campanha no primeiro momento. O governo praticamente só anuncia despesas o tempo todo e aí reclama da reação do mercado e da dificuldade de baixar os juros. Mas o presidente Lula é experiente, ele tem clareza de como conduzir a sua relação com o Congresso, ele precisa apenas domar os seus ministros que se recusam a cumprir as ordens que vêm do Palácio e que decorrem desse entendimento com a base política. Somos um presidencialismo de coalizão e é preciso agregar os partidos com o governo e trazer os seus programas partidários para que também sejam executados pelo governo do qual o partido participa, para que todos se sintam integrados na responsabilidade da condução da governabilidade. Cada partido tem a sua posição, quem é a oposição tem o seu papel de fiscalizar e quem é governo tem o seu papel de dar governabilidade. O presidente Lula sabe fazer isso e precisa que os seus ministros cumpram os comandos que vêm do Palácio. Secretário, mais uma pergunta de Diogo Schelp. Deputado, sobre a questão da vacina, né, o senhor mencionou que esse tipo de investigação muitas vezes prejudica a imagem do político, é usado em campanhas e depois é irreparável. A gente estava discutindo há pouco aqui no Jornal da Manhã uma lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados sobre a discriminação de políticos, né, uma lei contrária à discriminação de políticos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema. O senhor é favorável à aprovação dessa lei? Olha, eu penso que quem está na vida pública está sujeito ao julgamento popular 24 horas por dia, né? Quem decide ser pessoa politicamente exposta tem um ônus do questionamento público da sua conduta, até porque é remunerado pelo poder público e, consequentemente, por todos os contribuintes. Essa lei decorre de um momento, né, que aconteceu de grande polarização, onde as pessoas que, por uma razão ou outra, estão envolvidas em algum questionamento, não conseguem andar de avião, não conseguem ir no restaurante, que as pessoas sentem na liberdade de ir lá e sair batendo boca com
o político, ou o funcionário público, ou a pessoa do judiciário, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal têm grande dificuldade de frequentar lugares públicos. Então, eu acho que ela veio meio nesse ambiente que está criado, né? Eu sempre acho que votar as leis em momentos de polarização, de crise, não é muito saudável, porque nós acabamos criando uma regra para um momento de exceção. No modo geral, eu tenho 7 mandatos de deputado federal, mais um mandato de prefeito, 34 anos da vida pública e nunca tive problema nenhum de circular, mesmo nesses momentos das acusações da pandemia, em outros momentos que eu fui acusado por outras coisas, eu nunca tive dificuldade em transitar, eu sempre dei ao meu eleitorado uma resposta sobre as acusações. Então, essa aprovação veio nesse momento, né? Eu penso que há um esforço neste ambiente que nós vivemos de proteger contra o racismo, contra a discriminação religiosa, contra a discriminação de gênero. Todo mundo está tendo leis para a sua proteção, né? E aí, daqui a pouco, as pessoas normais vão ser a minoria, né? Porque eles não vão ter proteção nenhuma e vão acabar sendo envolvidos em situações de conflito, pela sua convicção, que é a da maioria e é a conservadora. Mas o Congresso tomou a decisão, o Senado vai apreciar, vamos ver se a matéria segue aprovada no Senado Federal. Bom, conversamos aqui na Jovem Pan com o secretário de Indústria do Paraná, o deputado licenciado Ricardo Barros. Mais uma vez, deputado, obrigado pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado a todos, estou sempre à disposição para prestar contas do meu trabalho como homem público. Obrigado. Bom sábado. Nesta semana, a Câmara